Como desenvolvedor, às vezes a gente fica tanto tempo preso a códigos e análises de código que a gente esquece de outras áreas do conhecimento, como a arquitetura de software ou banco de dados, que a gente tem conhecimento, mas por conta do dia a dia, de não ter essa exigência no trabalho, às vezes acaba ficando um pouquinho de lado. E foi por conta disso e de perceber que eu estava deixando alguns conhecimentos que eu já obtive um pouquinho de lado, que eu pensei em desenvolver um software de ponta a ponta, desde a ideia da solução, do desenho de solução, até o deploy, para conseguir, de fato, pôr em prática esse conhecimento que eu sei que eu já obtive em algum estágio, seja na graduação ou na pós-graduação, mas agora colocando em prática, já que é algo que no meu dia a dia como desenvolvedor eu acabo não usufruindo tanto do conhecimento. Para isso, o primeiro passo foi eu ter a ideia de um software que eu queria desenvolver, já baseado em alguns critérios de arquitetura que eu sabia que eu gostaria de ter, justamente para colocar esse conhecimento em prática. Então, para isso, eu resgatei um projeto já antigo, que um dia eu já desenvolvi, mas pensaria em aprimorar e fazendo uma versão mais otimizada e mais bem construída, que é um projeto de controle de finanças, que eu chamo ele de Extrato. Então, antes de eu partir para a explicação do desenho que eu pensei, comentar um pouquinho sobre a ideia. Então, a ideia é que seja um aplicativo de finanças, tipo o Mobius, não sei se você já conhece, que eu possa ter o cadastro das minhas contas bancárias e por ele eu consiga gerenciar todas as minhas entradas e saídas de dinheiro. Posso fazer lançamentos de movimentação manual, ou também vou poder fazer a importação de arquivos de extrato, aqueles arquivos que a gente obtém lá no nosso internet banking, e a aplicação vai fazer o processamento. Pensando nessa ideia de software, eu fiz esse desenho de solução. E para quem talvez já é da área, já está mais ou menos acostumado com esse desenho de solução. Eu fiz ele pelo Draw.io, que é uma ferramenta já bem conhecida para desenhos de solução, mas também para vários outros diagramas. E como que eu estipulei aqui? Tudo que está nesse perímetro em linha reta é o perímetro do meu software, que eu chamei aqui de Core Extrato. Tudo isso está envolto de um Keycloak, que vai ser o meu provedor de autenticação e também de autenticidade. Então, aqui é onde vai estar os meus usuários, os perfis dos meus usuários e também o controle de usuário e senha, login, token, JWT, está tudo controlado através do Keycloak. Eu vou ter um primeiro serviço, uma primeira interface, que eu chamei aqui que ela vai estar num bloquinho de internet, ou seja, ele é público, que vai ser o meu aplicativo móvel. Esse aplicativo móvel eu vou desenvolver ele com Expo e React Native. Já tenho isso. Partindo aqui mais para a direita, eu tenho um segundo grupo que eu chamei aqui de intranet. É aquilo que está hospedado na minha infra interna, na infra interna da minha empresa. Pode ser numa cloud, numa VPS ou num servidor dedicado. Isso daqui é o que eu quero simbolizar que estão em redes diferentes. Eu tenho aqui a internet, que é o aplicativo móvel que está público, e eu tenho uma área intranet, que é uma área fechada, restrita. Aqui eu também tenho a minha porta de comunicação externa. Então, como que o meu aplicativo móvel vai se comunicar? Eu tenho aqui um serviço que eu chamei de Strato API, que vai ser onde vai ter os endpoints REST para o meu aplicativo fazer a comunicação, e é a única porta do mundo exterior, da internet, para a minha intranet. Então, eu tenho aqui esse Strato API que vai cuidar de todas as requisições REST. Então, o cadastro das contas, a visualização dos registros, a atualização de alguma informação do usuário. Então, tudo que envolva ali a ação do aplicativo vai estar sendo feito via esse serviço que eu chamei de Strato API. Esse Strato API está comunicando aqui com o meu banco de dados, que vai ser um banco Postgre, então um banco relacional Postgres. Está aqui, eu consigo ler e escrever informações. Eu também vou ter aqui um broker de mensageria do Kafka. Então eu vou ter algumas situações de processamento assíncrono que eu vou estar salvando, vou estar utilizando, aliás, o Kafka como um provedor de mensageria e eu vou ter a princípio dois tópicos. Eu tenho o tópico de adicionar movimentação, então quando eu fizer o upload de um arquivo, eu vou disparar um tópico, uma mensagem para essa fila. Eu também vou ter um tópico de processar o saldo. Então, depois que eu fazer todas as movimentações, eu preciso atualizar o saldo da minha conta bancária. Então, eu vou ter um outro tópico que vai ser responsável justamente por processar todas as movimentações e atualizar o meu saldo. Para isso, eu também vou ter um outro serviço que vai ser o Strato Processor. Então, esse Strato Processor vai ser o consumidor dos meus tópicos lá do Kafka. Então, sempre que tiver um tópico novo lá, ele vai ler e fazer o processamento. Reparem que o processor ele só recebe as movimentações do Kafka e ele também só manipula as informações no meu banco de dados. Ele não tem acesso direto com o meu aplicativo móvel por questões de arquitetura. Beleza. Feito essa parte do desenho de arquitetura, que, claro, tá muito simples, mas eu gostaria de praticar alguns cenários, algo que a gente não vê tão cotidianamente. Eu parti para o desenho do banco de dados, porque é legal que a gente faça já partindo de uma ideia de uma estrutura de dados. Para isso, eu usei aqui o DB Diagram, que também é uma ferramenta bem conhecida para desenhos de entidade de relacionamento. E aqui eu trouxe as entidades que eu vou ter num primeiro momento. Eu trouxe aqui a entidade User Entity, que na verdade é uma entidade lá do Keycloak. Eu só trouxe uma representação com alguns dados aqui para a gente ter a ideia, mas eu não vou estar cuidando dessa tabela. É o Keycloak. Só que eu vou usar ela como relacionamento para algumas das minhas tarefas, tabelas aqui.
Então, eu tenho aqui a conta bancária, que tem algumas informações. Essas informações foram as que eu pensei como primordiais, então eu preciso ter essas informações, eu posso aumentar ou diminuir as informações conforme a evolução do meu software. Então, tenho aqui a conta bancária, que vai ter o usuário que ela é vinculado, o número, a agência, a instituição financeira, que é uma chave estrangeira. Então, tenho aqui também uma tabela que armazena as instituições financeiras, tem o tipo, o saldo e os campos de auditoria criado e modificado em. Atrelado à conta bancária, eu vou ter ainda uma tabela de movimentações. Então, todos aqueles lançamentos que eu fizer na minha conta bancária vai ter um registro nessa tabela de movimentação. E eu também vou ter uma tabela de importações, porque o usuário vai ter a possibilidade de importar o arquivo OFX, que é o arquivo de extrato dele. Então, eu também tenho aqui o registro dessa importação salvo vinculado à conta bancária. Essa é a primeira versão do meu banco de dados para o software da forma que eu pensei ele hoje. É claro que como um software é vivo, pode ir evoluindo e pode crescer esse banco de dados conforme as versões do software forem sendo desenvolvidas. Eu já comecei o desenvolvimento do software. Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu pensei em organizar a estrutura de código, as tecnologias e a documentação, que eu acho que está ficando bem legal. E eu quero trazer mais atualizações conforme o software for evoluindo aqui para vocês. O que vocês acham desse estilo de vídeo e desse estilo de conteúdo? Me deixe saber aqui nos comentários.